Negociar ou impor, como agir com os nossos filhos? Existem, como a gente começou a nossa conversa falando, existem outras alternativas, né? Mas quando a gente fala de limite, eu não conheço um pai que acha que o limite não é necessário. Como o amor, toda criança precisa de limite. Uma criança criada sem limites, sem regras, ela se sente desamparada, ela não se sente querida. É verdade. Sabe, eu atendo muitos adolescentes que falam assim, mãe, se você tivesse me colocado limite, me ensinado a estudar, feito um guia de estudo para mim e me obrigado a estudar, hoje eu não teria problemas na escola, eu poderia ter passado até no vestibular, porque eu não consigo estudar, porque minha mãe me largou para lá. É verdade. Eu escuto muito isso. Então é muito importante o limite, é muito importante a regra na vida dos nossos filhos. Mas para também você colocar limite na vida do seu filho, você precisa ter uma vida também com limites. É, o exemplo, né? Então, o limite ele é muito importante, os pais não devem abrir mão disso. A própria palavra de Deus fala que os pais têm que guiar a criança no caminho que ela deve andar. Então, imagina um filho criado sem regras, ele vai ser um futuro adulto com problemas, vai ser uma pessoa problemática, com baixa autoestima, aquela pessoa que não vai conseguir tomar decisões na vida, insegura e muitas vezes também um tirano. Porque uma pessoa sem limite, ela faz tudo o que ela quer. Então, quando ela cresce e se torna uma adulta, ela acha que todo mundo tem que fazer exatamente o que ela quer. Exatamente. Então, que os pais que estão nos assistindo, né, deem limite para os filhos e limite com amor, né, Mar? Com certeza, porque a criança, ela se sente amada quando ela sabe que o pai e a mãe estão falando não. Uma vez eu conversei isso com as minhas filhas. Elas estavam mais de um ano atrás, quer dizer, elas tinham 5, 7 anos. Eu estava falando não para elas em alguma coisa, acho que a Mariana estava pedindo alguma coisa, e eu estava falando não, e elas estavam argumentando, porque isso é um assunto também muito bom, de um dia eu quero falar sobre esse assunto, é a argumentação. Então, tem uma pregação, uma mensagem preparada sobre isso. O poder da argumentação. Porque às vezes o pai não deixa o filho argumentar, e é importante deixar ele argumentar um pouco, tem um limite, é claro, né? Mas aí ela estava conversando comigo, a gente conversando, e depois no final eu expliquei para ela, filha, o que vocês iam achar se mamãe deixasse tudo, dissesse sim para tudo, mamãe e papai dissessem sim para tudo, vocês iam gostar? Elas disseram não, nós não iríamos gostar, mamãe. Por quê? Eu sempre conversei muito com elas, dentro do carro, quando a gente estava indo para a escola, vindo da escola, eu sempre converso, surge uma situação, eu coloco para elas pensarem, para elas já crescerem, amadurecerem naquilo. Elas falaram assim, mamãe, porque eu sei que quando você fala não, é para o meu bem. Isso mesmo. Porque você me ama, você e papai nos amam e é para o nosso bem. Exatamente, eles sentem isso. Houve uma pesquisa nos Estados Unidos um tempo atrás que os adolescentes falaram isso, que eles mais queriam era limites. Era limites, que os pais dessem a eles limites. E às vezes, Márcia, tem pai que fica tão pouco com o filho em casa e trabalha tanto, porque quer adquirir tantas coisas, às vezes também trabalha muito porque precisa mesmo para pagar as contas em casa. E aí vem aquele sentimento de culpa. Então ele não consegue falar não, porque ele pensa que vai trazer mais trauma, porque ele já é tão ausente. Como que ele vai dizer não? Mas o não é importante. Essa semana eu falei isso com o meu menino, com o meu menino mais velho. Ele, tudo tem que ser sim. E eu falei com ele que não era um valor, eu expliquei que era valor e que é muito importante o não na nossa vida. O não também faz bem, muitas vezes da mesma forma como o sim. É tão gostoso ouvir um sim, mas o não também é importante. Então que os pais não tenham medo de falar não. É mesmo que seja um pai que às vezes não é tão presente, mas o pai é autoridade sobre a vida dos filhos, ele tem que ensinar e o não faz parte da educação. Né? O nosso pai, né, o nosso Deus, ele nos fala muitos nãos. É verdade. Ele sabe muito bem o que ele nos dá, o que ele não nos dá, que é para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda. É verdade. Muitas vezes você crê em Deus, a gente crê que Deus pode todas as coisas. Quantas vezes a gente ora para Deus curar alguém e ele não cura? Porque ele não pode? Não, ele pode. Mas na proa ele decidiu e ele é Deus. É verdade. Ele sabe por quê, a gente não sabe por quê, a gente não tem que questionar. E muitas vezes a gente vai falar um não para o filho que na cabeça dele, às vezes até adolescente, ele não vai entender, puxa vida, mas meu pai poderia muito bem me dar isso, ou deixar eu fazer aquilo ou isso. Mas a confiança, eu acho que talvez, né, Vanessa, a gente estabelecer uma relação também de confiança dos nossos filhos para a gente. Esse exemplo é tão importante por isso, porque quando os nossos filhos crescem com essa confiança em nós, poxa, minha mãe e meu pai, eles cuidam de mim, eles sabem o que é melhor para mim. É claro que vai ter questionamento, né? É também saudável, mas essa relação de confiança também é importante. É muito importante. Eu me lembro assim, Márcia, que na minha adolescente eu era uma santinha, sabe?
Mas gente, ela deixou de ser. Agora eu sou mulher santa. Mas o que acontece? Muitas vezes eu deixei de fazer umas artes, não como a do Marcelo, mas aquelas artes feias. Essas aqui a gente não quer deixar de fazer, não, né? A gente queria fazer, mas a gente não sabe. Sabe por quê? Porque eu amava. As da Juliana. Porque eu amo, né? E amava meu pai. Meu pai e minha mãe. Então eu deixava de fazer coisas erradas porque eu lembrava da imagem deles. Sim, entristecê-los, eu ia entristecê-los. Muitas vezes, dizem pais que eles são muito autoritários. Né? São pais assim, comigo fala, papai, eu posso dormir na casa de um coleguinha? Ele fala assim, não, mas não, porque não, porque não. Não, pronto, acabou. E quando você não explica as coisas para o seu filho, você está invalidando ele enquanto pessoa. Então quando você deixa a sua menininha argumentar com você, existe um limite de argumentação. Mas ela se sente amada, ela fala, minha mãe está prestando atenção nos meus argumentos. Porque o pai não deve deixar o filho ter a última palavra e mandar. Mas o pai não deve ser autoritário. Deus não é autoritário. O Senhor, ele exerce autoridade sobre as nossas vidas. E quando um pai ele exerce essa autoridade, ele é amado pelo filho. E o pai também tem que dar exemplo. Então, um pai que dá exemplo, que exerce amor, limite, ele vai ser respeitado pelos filhos quando o filho estiver perto e quando o filho estiver longe. E todo filho, Márcia, por mais difícil que às vezes aquela criança seja, às vezes eu trabalho com criança hiperativa, que tem transtorno de humor, criança que tem dificuldades a nível emocional, mas toda pessoa tem o caminho do coração. Não, se Deus te deu um filho, aquele filho parece difícil, mas Deus escolheu o ventre daquela mulher para colocar aquela criança. Então, vai haver uma solução. Às vezes a mãe não sabe, mas tem um profissional da saúde que vai poder intervir, um psicólogo, um médico, mas alguma forma existe para que aquela criança cresça de forma saudável. Mas o pai não deve ser autoritário. Isso, sabe que, rapidamente, que infelizmente nosso programa está acabando, a gente já tem que ir lá provar a mousse de limão, o pavê de limão. Vanessa, eu me lembro de quando Deus chamou Moisés para levar o povo, para libertar o povo do Egito. Moisés começou a argumentar com Deus, Moisés queria fugir. Ele falou, não, Senhor, eu sou gago, não sei falar. E Deus foi conversando com Moisés. Deus poderia ter falado assim, Moisés, acabou, meu filho, eu mandei, tá falado. Que história é essa que você vem conversar comigo? Eu sou Deus. Quem é você? Não, Deus conversou com Moisés, Deus foi transigente, Deus transigiu com Moisés. Muitas vezes nós somos pais ou líderes intransigentes, eu não ouço você porque eu mandei, está mandado. E não é ceder porque o outro quis, tanto que Deus cedeu um pouco, Deus falou, tá bom Moisés, eu vou mandar Arão te ajudar. Isso. Então a gente vê que lindo o caráter de Deus como pai. Deus sabia muito bem a limitação de Moisés, Deus conhece Moisés profundamente, até muito mais do que nós conhecemos nossos filhos, mas ele transigiu, né, transgrediu, e ele conversou, dialogou com Moisés. Isso é muito, muito importante, né, Vanessa? Às vezes, Márcia, a criança, o adolescente não obedece aos pais, tem N motivos, mas muitas vezes porque ele não está entendendo aquela ordem. Né? Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, acho que ele não estava nem entendendo a dimensão daquilo, ele ficou com medo olhando para as fraquezas dele. Às vezes a criança ela desobedece porque ela não está te ouvindo, ela não está entendendo, ela tem alguma dificuldade mesmo em obediência. Então, nada melhor do que nós pais entendermos a dificuldade dos nossos filhos e ir levando através de uma boa conversa como Deus teve com Moisés para o caminho que a gente sabe que é o melhor para ela. E Deus nos dá sabedoria para isso. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.